Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela história das ideias, explorando um tema que toca a todos nós, quer percebamos ou não, como as doutrinas, ao longo do tempo acabam por substituir os ensinamentos originais que lhes deram origem. Pensem nos grandes mestres, filósofos e líderes espirituais da história. Eles partilharam visões profundas e transformadoras sobre a vida, o universo e o nosso lugar nele. As suas palavras eram diretas, muitas vezes simples, mas carregadas de um poder que inspirava as pessoas a ver o mundo de uma forma nova. No início, havia uma centelha, uma revelação, um ensinamento vivo transmitido de mestre para discípulo, de coração para coração. Era algo experiencial, não apenas intelectual. O objetivo não era acreditar em algo, mas sim vivenciar, compreender por si mesmo. Pense em Sócrates, que não deixou nada escrito. O seu método era o diálogo, a busca incessante pela verdade através de perguntas. A sua sabedoria estava no processo, na jornada de autoconhecimento, não num conjunto de regras fixas. Ele queria que as pessoas pensassem por si mesmas, que examinassem as suas próprias vidas. O mesmo se aplica a muitas outras figuras. Os seus ensinamentos eram como um dedo a apontar para a lua. Era um guia, um mapa, mas não o destino em si. O importante era olhar para a lua, para a verdade que eles indicavam, e não ficar obcecado com o dedo. Mas o que acontece quando o mestre se vai? A natureza humana procura a segurança, procura a estrutura, as experiências diretas e as verdades fluidas podem ser desconfortáveis. É mais fácil ter um manual, um conjunto de regras claras a seguir. E é aqui que o processo de transformação começa. A primeira geração de seguidores, aqueles que conheceram o mestre pessoalmente, ainda se lembra da essência. Eles tentam preservar a chama original, partilhando as suas memórias e compreensões, mas inevitavelmente começam a interpretar o que é que ele quis dizer com aquilo. Como é que aplicamos isto na nossa vida diária? Surgem as primeiras discussões, as primeiras tentativas de organizar e sistematizar o conhecimento. Este é um passo natural e, de certa forma, necessário para que a mensagem sobreviva e chegue a mais pessoas. Com o passar do tempo, chega a segunda, a terceira geração. Essas pessoas já não têm a experiência direta. A sua ligação ao ensinamento original é através dos relatos dos primeiros seguidores. A transmissão torna mais intelectual e menos experiencial. E para definir qual é a verdade correta, é preciso criar regras, dogmas, ou seja, doutrinas. A doutrina é uma tentativa de encapsular a verdade infinita numa caixa finita. É como tentar engarrafar o oceano. Pode pegar um pouco de água, mas perde a imensidão, o movimento, a vida do todo. A doutrina ela cria um sistema de crenças, define o que é certo e o que é errado, quem está dentro e quem está fora. Ela oferece uma identidade de grupo, um sentimento de pertença. Isso pode ser reconfortante, mas também pode ser perigoso. Quando a doutrina se solidifica, o dedo que apontava para a lua torna-se mais importante do que a própria lua. As pessoas começam a adorar o dedo. Discutem sobre a forma do dedo, a cor do dedo, o ângulo em que ele aponta. Criam-se rituais em torno do dedo. E tragicamente esquecem de olhar para a lua. O símbolo substitui a realidade. A interpretação substitui a experiência. Este processo aconteceu em inúmeras tradições filosóficas e espirituais ao longo da história. O ensinamento radical de um místico sobre o amor universal pode transformar-se numa instituição rígida, com regras estritas sobre quem merece esse amor. A filosofia de um pensador sobre a liberdade individual pode ser codificada em leis que limitam essa mesma liberdade. A doutrina cria uma estrutura de poder. Surgem especialistas, sacerdotes, acadêmicos, os guardiões da interpretação correta. Eles detêm a autoridade para dizer aos outros no que devem acreditar. O questionamento, que era a base do ensinamento original de figuras como Sócrates, torna-se uma ameaça. A dúvida é vista como falta de fé ou deslealdade em vez de um motor para a busca da verdade. Isto cria uma mentalidade de nós contra eles. Se a nossa doutrina é a única verdadeira, então todas as outras estão erradas. Isto tem sido a fonte de incontáveis conflitos, perseguições e guerras ao longo da história humana. Tudo em nome de um ensinamento que, na sua origem, provavelmente pregava a paz, a unidade e a compaixão. Que ironia trágica, então. Como podemos evitar esta armadilha? Como podemos redescobrir a lua por detrás do dedo? A chave é voltar à fonte,
não apenas aos textos antigos, mas à intenção por detrás deles. É preciso aprender a ler nas entrelinhas, a sentir o espírito do ensinamento, não apenas a letra da lei. Isso exige coragem. A coragem de questionar, de pensar por si mesmo. Exige a humildade de admitir que nenhuma doutrina, por mais elaborada que seja, pode conter toda a verdade. A verdade é viva, dinâmica, pessoal. Cada um de nós tem a capacidade de a experienciar diretamente. Os grandes mestres não queriam seguidores cegos. Eles queriam despertar outros mestres. Queriam que cada indivíduo descobrisse a sua própria luz interior. Em vez de perguntar, em que devo acreditar? Talvez a pergunta mais útil seja, o que é que isto me ensina sobre como viver uma vida mais plena, mais compassiva, mais consciente? É preciso transformar o conhecimento em sabedoria vivida. Um texto pode dizer, ama o teu próximo, mas a verdadeira compreensão só vem quando praticamos ativamente a empatia e a bondade no nosso dia a dia. A doutrina tende a focar no futuro, numa recompensa celestial, ou no passado, na pureza de uma era dourada. O ensinamento original, na maioria das vezes, aponta para o agora. É aqui e agora que a vida acontece. É no momento presente que podemos encontrar a paz, a clareza e a ligação que procuramos. Este não é um ataque às tradições ou às instituições. Elas podem ser veículos importantes para preservar a memória e criar comunidade. Mas é um convite para olharmos para além das suas formas exteriores. É um lembrete para não confundirmos o mapa com o território. O mapa é útil, mas o objetivo é explorar o território por nós mesmos. Pensemos na ciência. Uma teoria científica é um modelo, uma doutrina, se quisermos, é a nossa melhor explicação para um fenômeno, com base nas evidências que temos. Mas um bom cientista sabe que a teoria não é a realidade. Está sempre aberta à revisão, a ser desafiada por novas evidências. A ciência progride precisamente porque está disposta a abandonar velhas doutrinas quando elas já não servem para explicar o mundo. Devíamos ter essa mesma atitude em relação às nossas crenças pessoais e filosóficas. A nossa jornada pessoal de crescimento envolve este mesmo processo. Examinar as doutrinas que nos foram ensinadas pela família, pela sociedade, pela cultura. Quais delas ainda nos servem? Quais delas nos limitam? Quais nos impedem de ver a lua, a nossa própria verdade autêntica? Recuperar a essência do ensinamento original é um ato de libertação. É sair da sombra do dedo e banhar na luz da lua. É passar de um crente passivo para um buscador ativo. É uma jornada contínua, sem fim, de descoberta, de crescimento e, acima de tudo, de experiência direta. Obrigado por me acompanharem nesta reflexão profunda. Espero que tenha despertado algumas questões e inspirado a vossa própria busca. O que pensam sobre isto? Deixem os vossos comentários abaixo. Adoraria ler as vossas perspectivas. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Vemo-nos no próximo vídeo.